Olá, aqui é Paulo Reis e seja muito bem-vindo ao canal Realização Financeira. E hoje eu vou te falar sobre renda variável de uma forma que você nunca viu. E não é simplesmente recitando o que já é convencional, o que todo mundo já sabe, o que você pesquisa no Google, tá lá na cara o que é, como por exemplo, renda variável ao contrário da renda fixa. Renda variável, você não tem previsibilidade quando você faz o investimento, você não sabe qual a rentabilidade que você vai ter depois de um certo tempo. E por isso é chamado de renda variável. Renda variável varia de acordo com as oscilações do mercado, varia de acordo com os humores do mercado, varia de acordo com a produção da empresa. Esse é o mantra que as pessoas propagam por aí. E é o contrário da renda fixa, que é caracterizada pelo conhecimento da taxa de juros que você vai receber ao longo do seu investimento. Por exemplo, a renda fixa significa que você está emprestando dinheiro para alguém, para um órgão, para uma entidade, como um governo, como um banco, como uma empresa, como um setor da economia, como é o caso da compra de títulos LCI, LCA, que são letras de crédito para financiamento imobiliário, financiamento agrícola. No caso da renda fixa, para emprestar ao governo, você faz isso a partir dos títulos públicos federais. Para emprestar para empresa, você faz isso pelos debêntures. Para emprestar para um banco, você faz isso pelos CDI, CDBs. Para emprestar para setores econômicos, como agrícola, você compra LCA. Para emprestar para setores imobiliários, você compra LCIs. E em renda fixa, você sabe previamente qual o índice, qual a métrica que vai ser usada para o seu pagamento de juros. Se vai ser a taxa Selic, se vai ser o IPCA, se vai ser o IGPM, se vai ser o CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário. Mas no caso da renda variável, você pode comprar ações, que são parcelas de empresas. Você pode comprar fundos imobiliários, que são sociedades de pessoas que se agrupam para investir em imóveis, e com esses investimentos em imóveis, elas pagam para quem se associa, para quem compra uma cota do fundo, também um percentual de proventos, que são aluguéis. O mesmo acontece com ações. Quando você compra, você recebe parte do lucro na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. E isso tudo é o que já se fala por aí. Tem milhares de vídeos na internet falando sobre isso, explicando esse mantra básico para você. Só que aqui eu não vou recitar esse mantra básico para você. Aqui eu vou falar da natureza da renda fixa e da natureza da renda variável e como você pode se tornar um investidor melhor sabendo desses pontos, sabendo os componentes que integram a renda fixa, a renda variável e como você pode usar isso a seu favor para fazer investimentos. Aqui eu preparei um comparativo entre renda fixa e renda variável para você investigar a natureza dessas classificações de investimento. Então, temos aqui que a renda variável, ela é basicamente composta de dois fatores, que é um fator variável e um fator de volatilidade. E aqui eu quero que você faça o exercício mental de imaginar uma empresa, um funcionamento de uma empresa, ou se você tem uma empresa, imagine como essa empresa aumenta o patrimônio dela, como essa empresa aumenta o lucro dela. Isso segue uma regra constante ou varia de acordo com a produção, com a quantidade de produtos vendidos ou com as condições do mercado, se as condições estão favoráveis, se estão desfavoráveis, se há uma crise, se não há crise. Então tudo isso compõe a volatilidade, que é um componente da renda variável. Quando você tem uma empresa, você estipula uma produção, estipula um faturamento, estipula um reinvestimento na empresa, e esse reinvestimento faz com que o patrimônio da empresa cresça ao longo do tempo. E você, como investidor, você quer comprar empresas que tenham patrimônio crescente ao longo do tempo e, além disso, gerem proventos para você, gerem dividendos para você. Mas uma empresa não está livre das condições do mercado, ela não está livre da briga por preço, das expectativas das pessoas que atuam no mercado, dos agentes financeiros que atuam no mercado, que atuam comprando e vendendo produtos, que atuam fornecendo insumos para a sua empresa, as pessoas que trabalham na sua empresa e todo o mercado em volta da sua empresa e que é necessário para que a sua empresa continue funcionando. E isso gera o fator de volatilidade. Também temos aí as crises que podem surgir, que também afetam o fator volatilidade. Então imagine a situação de você ter uma empresa que funciona como um relógio, totalmente fechada, que não depende
depende de ninguém e que produz um crescimento patrimonial de 8,35% ao ano. E você pode estar se perguntando: Paulo, por que 8,35% ao ano? Porque como investidor você tem que querer receber no mínimo o que está sendo pago pela renda fixa. E a renda fixa hoje está pagando 8,35% ao ano. E para te mostrar isso, eu estou aqui no site do Tesouro Direto, onde você pode ver aqui os títulos pré-fixados de 2024 com rentabilidade anual de 8,35%. Temos também 8,74%, 9,30%, mas esses para prazos mais longos. Temos aqui os títulos do Tesouro Selic, que é a taxa Selic, mais 0,2%. Temos o Tesouro IPCA, que é o índice IPCA, mais 3,75 mais 4,12. Então o que acontece aqui? A taxa Selic hoje está em 4,25% ao ano e o índice IPCA nos últimos 12 meses aqui no site do IBGE está em 8,63. Então, para fins didáticos, podemos considerar que a renda fixa está na faixa aí de 8,35. E quando você investe em renda variável, significa que você está aumentando o seu nível de risco no investimento, porque a volatilidade ela traz exatamente isso, traz um nível de risco ao seu investimento. Você entra no mercado um pouco mais arriscado para poder ganhar mais. Então, no mínimo, o que você quer a mais seria receber 8,35%, que é a mesma coisa da renda fixa. Caso não houvesse volatilidade, mas você não entra como investidor na renda variável para ganhar esse mínimo. Você quer mais do que isso. Você quer escolher empresas ou fundos que te paguem muito além disso, que te paguem acima, por exemplo, de 20%, sem considerar a volatilidade. E o trabalho do investidor é descobrir as empresas com potencial de atingir essa meta de rentabilidade, que é, por exemplo, a expectativa que uma empresa ou um fundo tem de crescimento anual. E isso considerando o seu aumento patrimonial, o seu aumento de lucro ao longo dos anos. Então o investidor ele quer investir em renda variável para isso, para conseguir essas rentabilidades maiores, mesmo que para isso ele tenha que assumir riscos, e os riscos estão associados com a volatilidade, como eu vou mostrar para você. Então, para que você perceba o efeito da volatilidade no seu investimento, eu vou retornar o fator variável da renda variável para 8,35% ao ano. Fazendo isso, veja que o gráfico ficou exatamente em cima do gráfico de renda fixa, como era de se esperar. Mas, à medida que eu aumento a volatilidade para, por exemplo, 1000% de volatilidade ao ano, que significa um acúmulo de volatilidades absolutas diárias na casa dos 0,65% ao dia, sendo positivas ou negativas, eu tenho um perfil de renda variável como já estamos acostumados a ver na Bolsa de Valores, que é a oscilação das cotas, e essa oscilação é o que produz a oscilação da Bolsa, está relacionada à volatilidade. Então, quanto mais volátil é um ativo de investimento, mais risco ele pode gerar na sua carteira. À medida que essa volatilidade aumenta, as variações do ativo também aumentam. E veja que ao longo de 10 anos, que é o horizonte desse gráfico, temos uma volatilidade aqui de 1,27% ao dia, uma volatilidade máxima ao dia, que pode ser positiva ou negativa, e é por isso até que vocês veem na bolsa, a bolsa está negativa em 1%, está negativa em 0,5%, está positiva em 1%. Isso é a volatilidade da bolsa, é a variação diária da bolsa. Não significa que você fica com valores negativos na sua carteira. Isso é um índice de variação comparando-se com o dia anterior. Então, em relação ao dia anterior, ela pode estar negativa em termos percentuais ou positiva em termos percentuais. E aqui nessa tabela eu faço a volatilidade ser de no máximo, por exemplo, 1,27% ao dia. E isso faz com que eu tenha uma grande oscilação dos valores dos meus investimentos em renda variável. E como investidores, o nosso trabalho é saber selecionar empresas ou fundos que, mesmo com a volatilidade comum do mercado, elas ainda gerem ganhos. Para isso, o que é que o investidor precisa fazer? Precisa analisar a empresa, precisa analisar esses ativos de renda variável para conseguir identificar o seu potencial de crescimento independente das
flutuações, independente da volatilidade. Isso é o que chamamos desse fator variável. Temos que identificar nosso fator variável. E identificando esse fator variável, podemos encontrar empresas com potencial de rentabilidade de 20% ao ano, por exemplo. E veja aqui como o gráfico muda drasticamente quando se aumenta o fator variável da renda variável, nessa comparação com a renda fixa. A renda fixa aqui em vermelho e a renda variável em azul. Olha a diferença quando se pensa em investir em renda variável, que você consegue em 10 anos. Enquanto você investiu R$1.000 na renda fixa e depois de 10 anos você ficou com um pouco mais de 2.000, na renda variável você investiu os mesmos R$1.000 e depois de 10 anos você praticamente chegou a R$6.000. Uma diferença muito grande, mas é uma diferença variável. E é por isso que você, como investidor, precisa saber selecionar bem os seus investimentos para identificar o potencial de rentabilidade, o potencial de crescimento. Você precisa saber analisar os seus ativos de renda variável para identificar ativos que tenham essa característica, esse potencial de gerar ganhos superiores a 20% ao ano, independente das oscilações do mercado. As oscilações até servem para aumentar essa valorização, mas o que você quer é encontrar empresas, quer encontrar ações, quer encontrar fundos com potencial de gerar acima de 20, 25% ao ano nos seus investimentos, e isso vai fazer com que no longo prazo você tenha excelentes retornos. E aqui nessa avaliação entre renda fixa e renda variável, eu estou usando aqui um modelo muito simples para caracterizar ou parametrizar a renda variável. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode estudar econometria e vai ter diversos modelos para que você tenha uma noção de como fazer essa parametrização. Aqui não é simplesmente sair decorando o que dizem por aí sobre renda fixa, renda variável, pegar o que está lá na internet, não. Aqui eu faço uma análise profunda, uma análise matemática, uma análise estatística e econométrica para que você tenha noção de como um investidor de verdade pensa sobre investimentos. E nesse caso, a volatilidade ela é um componente aleatório, e nessa avaliação eu considerei que esse componente aleatório ele é neutro, por considerar que o mercado não está nem em tendência de alta nem de baixa. Ou seja, eu fiz uma ponderação considerando que o humor do mercado está 50% otimista e 50% pessimista, o que gera esse equilíbrio, mas que não deixa de afetar a volatilidade das cotações, a volatilidade no crescimento da renda variável, por exemplo. E isso é atualizado sempre que eu dou enter aqui na tabela, de modo que você pode enxergar essa variação. Simplesmente não mudei nenhum parâmetro, mas a aleatoriedade do que acontece no mercado está caracterizada pela variação no gráfico de renda variável. E novamente eu atualizo e temos aqui uma outra possibilidade que também pode ocorrer, e ela faz parte do risco de mercado, que é uma possibilidade onde você tem a renda variável pior do que o mercado durante um determinado tempo e depois ela passa a superar o mercado. Isso é um cenário possível de se acontecer, porque isso vai depender das condições do mercado, e nós como investidores temos que saber identificar essas condições, temos que escolher empresas que tenham robustez para suportar essas condições adversas do mercado. E mais uma vez eu atualizo, o gráfico novamente muda, isso para demonstrar a característica aleatória da renda variável, e que para investir em renda variável é necessário ter uma certa tolerância a essas oscilações, é necessário ter tolerância aos riscos, porque deve-se pensar sempre no longo prazo. Quando você cria uma empresa, você não pensa em ganhar dinheiro ao longo do tempo com essa empresa. No mercado de renda variável é a mesma coisa. Quando você compra uma ação, você está pensando no potencial que essa ação tem de se valorizar ao longo do tempo, de gerar proventos, de gerar dividendos, juros sobre capital próprio, para você engordar ainda mais o seu patrimônio, o seu investimento. Da mesma forma, isso acontece quando você compra cotas de fundos imobiliários, onde você está pensando em ganhar os aluguéis, e o patrimônio do fundo crescendo ao longo do tempo faz com que você também aumente o seu patrimônio em fundos imobiliários. E veja que essa comparação que eu estou fazendo aqui é uma comparação ainda simplificada. Para fazer uma comparação mais aprofundada seria necessário usar modelos econométricos mais avançados, mas aqui não é o objetivo nesse vídeo. E se você quiser aprender
como investir em renda variável, investir em renda fixa, montar uma carteira de investimentos, selecionando investimentos robustos que sejam capazes de superar as volatilidades e gerar potencial de rentabilidade para a sua carteira, de modo que no longo prazo você tenha resultados sensacionais. Então eu recomendo a você o curso Mestre em Realização Financeira, que é o meu curso de investimentos, onde eu ensino do básico ao avançado como investir, como selecionar os seus investimentos, como montar uma carteira de investimentos, como minimizar os riscos, como diversificar, de modo que você possa investir com segurança e tranquilidade. E lembrando que nesse curso não é preciso conhecimento avançado de matemática, porque lá eu simplifiquei tudo ao máximo para você, de modo que você vai simplesmente usar tabelas, planilhas em Excel para fazer a avaliação dos seus investimentos, para fazer a gestão da sua carteira de investimentos. Então, se você tem interesse, eu deixo um link aí na descrição para você conhecer o curso depois desse vídeo, ok? E outra coisa muito importante é se inscreva no canal, porque aqui você já sabe, é informação de valor toda semana para o seu crescimento como empreendedor e investidor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo. Me siga nas redes sociais e também deixe seu comentário, porque eu quero saber o que você achou e se você ainda prefere renda fixa ou renda variável, ou ainda se prefere investir nas duas para montar a sua carteira de investimentos robusta, capaz de suportar qualquer crise, qualquer volatilidade do mercado no longo prazo. E outra coisa, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está comprometido com o seu desenvolvimento como investidor e como empreendedor. Então, muito obrigado por assistir e aqui é Paulo Reis desligando.